Eternizando o Conhecimento. Química, aula 1. Olá! Como você já sabe, eu sou o ET, aquele cara que se mete a estudar tudo aquilo que aparece à sua frente. E não podia deixar de se meter nos estudos que são alvo de muitos concursos, como vestibular e provas para obtenção de emprego. Todos nós deveríamos nos esforçar para virar ETs, pois a vida fica bem mais fácil quando aprendemos como tudo funciona. O problema é que a palavra estudar tem um efeito muito ruim no ser humano. Automaticamente vem um desânimo e uma falta de vontade aliada ao "não vou conseguir aprender isso". Por isso é que se ouve: "Não consigo aprender matemática". Química é muito chata. Física é para cientistas. Tudo que a gente é obrigado a aprender na escola não serve para nada no futuro. Essa última é a pior de todas as afirmações. Seu cérebro registra tudo, mesmo com você sem ânimo. E como todo ser humano, temos curiosidade em aprender. O que as pessoas não gostam é de ser obrigadas a aprender. Poxa, não vou poder assistir ao BBB, porque tenho que estudar para a prova. Eu podia estudar agora, já que não tenho nada para fazer, mas estou com um sono. E ainda tem outro ponto com estudar, é que somos obrigados a ler. São poucas pessoas que adoram ler. A maioria quer ouvir o professor falar sobre a matéria. Quer ver um vídeo explicativo. Isso tudo tem a ver com o tempo. Quando o professor fala, você sabe por quanto tempo ele vai falar até terminar a aula. O vídeo também tem tempo determinado. Só que ler não te dá um tempo calculado. E o pior, quando você vê: "Olha quanto tempo eu perdi estudando". Parece que a perda de tempo talvez esteja associada ao fato de, ao estudar, você tenha uma dificuldade em entender um assunto e isso pode levar tempo. Em meu tempo de estudante, eu sempre quis saber os porquês das coisas. Quando eu sabia, não esquecia mais. O problema é que muitos professores são limitados ao que se deve apresentar na sala de aula. Mas por que aconteceu isso na experiência tal, professor? Você vai saber mais para frente. E isso não acontece mais para frente. Professor, eu vi isso na apostila, mas não entendi. Pode me explicar? Ah, isso. Não se preocupa, não. Que isso não cai no vestibular, não. E lá se foi a perda de informações novamente. Quando eu não conseguia obter a informação de um jeito, eu procurava de outro, mas não desistia. E agora eu tenho a internet a meu favor, com a inteligência artificial também. Um dia estava desistindo de estudar chinês por causa das diversas formas de dialetos e o ChatGPT estudou comigo e reavivou o que eu já tinha aprendido, fazendo questionamentos e testes. E o pior é o que eu vou dizer agora: apesar de aprender as coisas, eu critico as soluções apresentadas. Critico tanto que chego a pensar em uma nova maneira de ver as coisas. Mas eu penso que temos que criticar para que as coisas melhorem. As minhas críticas estão sempre voltadas a mostrar uma outra opção. São ideias que podem ajudar alguém a desenvolver uma teoria mais arrojada. Quem sabe? Mas por que eu te contei tudo isso? Porque pretendo consolidar as informações que obtive nesta forma do título e vou comentar essa minha opinião sobre determinado assunto ao final, mas com o nome de Na Opinião do ET. Eu sugiro que, aqueles que pretendem fazer concurso ou prestar vestibular, não leiam sobre essa opinião, pois irá confundir completamente com aquilo que foi estudado. Essas ideias surgem quando aparecem em nossa mente duas palavrinhas: e se? Terminando essa conversa inicial, vejam que tudo o que estudamos ou observamos se apresenta na forma de etiquetas, rótulos. O ser humano tem uma necessidade de etiquetar tudo e todos devem saber o nome do rótulo correto. Veja que até em matemática temos de decorar esses rótulos, quando estudamos tabuada. Então, você já sabe que, daqui para frente, você enfrentará uma quantidade enorme de etiquetas, e se quiser se comunicar corretamente, terá de memorizá-las. Não reclame comigo, porque não foi invenção minha. Boa sorte e espero que meu resumo sirva para ajudar você. Se houver algum erro, me informe. Vou gostar de corrigi-lo. Aqui, você não é obrigado a aprender. Mas você não está curioso em saber o que vou te mostrar? O objetivo desta aula é conhecer o que é química, o que é ciência natural, transformação física e química, propriedades características. O que é química? Os animais, em sua maioria, são eternos curiosos. O homem primitivo e o atual têm algo em comum, são também curiosos observadores, como todo bom animal. O primitivo viu um raio cair numa árvore e ocorrer uma transformação,
A árvore se transformou em carvão e produziu fogo. E ele viu que isso era bom. Depois, percebeu que duas pedras, quando atritadas uma contra a outra, produziam faíscas que lembravam os raios, guardadas as devidas proporções. E conseguiu transformar galhos e folhas em carvão e produzir fogo, em pequena escala. E ele viu que isso era bom. Mais tarde, percebeu que o fogo transmitia o seu calor não só ao seu aconchego, mas também a tudo que estivesse próximo. E então, passou a esquentar a água, junto com alguns alimentos. Entendeu que a água aquecia seus alimentos e estes se transformavam em algo mais mole de se comer. E ele viu que isso era muito bom. O que ele não sabia é que estava estudando química. Na realidade, o ser humano percebeu que, quanto mais ele aprendia como as coisas funcionavam, mais ele se aprofundava na observação da natureza. E o tempo foi passando e já no século XIX, os humanos mais afoitos discutiam entre si a natureza das coisas sem qualquer compromisso com a experimentação. Alguns destes filósofos iriam se aprofundar em determinados assuntos, e em especial, Antoine Laurent de Lavoisier, que deu um grande passo para a química ao formular que, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, utilizando a balança para observar os efeitos das transformações ocorridas. A palavra química tem suas origens no árabe alquimia e no grego quemeia, que significam a mesma coisa, alquimia. E passou a ser considerada como um conjunto de práticas que busca estudar as transformações por que passa a matéria, além da utilidade que cada substância pode oferecer ao bem-estar humano. A química é uma ciência natural, porque tem a natureza como sua fonte. E toda ciência é um conjunto organizado de conhecimentos que o homem adquiriu, organizou e acumulou ao longo dos anos, melhor dizendo, dos últimos 200 anos. Nesse tempo, muita coisa melhorou. A água que nós bebemos foi mais purificada usando a forma de separação de misturas e a purificação usando produtos químicos, a utilização do silício e o germânio na fabricação de transistores e diodos para que fosse possível os atuais computadores, a quantidade de remédios desenvolvidos para nossa saúde, e muitas outras coisas. Com o homem transformando todos os materiais desde a Idade da Pedra, se observou que certas transformações eram para valer. Depois de feitas, não dava voltar atrás, enquanto outras eram possíveis de se desfazer. Veja só, se você derretesse uma barra de ferro ou cobre e transformasse em lâminas ou fios, esses materiais continuavam a ser ferro ou cobre. Somente a forma que iria mudar. Se o sol evaporasse a água de um lago, ela voltaria para a terra na forma de água, mas não deixaria de ser água. Ou seja, a construção de objetos de madeira, a evaporação ou o derretimento, fusão, são transformações em que apenas a aparência e a forma são alteradas, os materiais em si não se modificam. E é por isso que são chamadas de transformações físicas. Mas tem transformações que são para valer. Depois de a coisa ser transformada, já não terá mais jeito. A foto do namorado que você queimou, 2 dias atrás, e agora vocês reataram não tem como trazer de volta, só com uma máquina do tempo. Quando o papel queima, ele se transforma em outros materiais. E é verdade. A estrutura da matéria passa a ser outra. Não se cria ou se perde, mas se transforma, como diria meu amigo Antoine. Então, um novo material, com características diferentes do inicial, é produzido. Esse tipo de transformação é chamado de transformação química ou reação química. O ferro que enferruja, o leite que azeda, o vinho que vira vinagre e a queima da gasolina e do álcool etílico são ótimos exemplos de transformações, reações, químicas. Sistemas. É óbvio que ao estudar uma transformação qualquer, temos que considerar somente aqueles materiais que são importantes para o estudo. Então, quando só consideramos o conjunto de materiais que vamos estudar, nós o etiquetamos de sistema. Entrei na casa e observei que havia quadros na parede e alguma mobília. Isso é uma descrição. Para estudarmos uma transformação, precisamos descrever como a coisa era antes de se transformar e como a coisa ficou depois da transformação. Por quê? Cara, queimei uma nota de R$ e ela ficou torradinha. Mas, qual era o valor da nota? E, lembro não. Viu que a nossa memória falha? Então, precisamos registrar para que, no futuro, possamos recorrer a esses dados,
além de poder comparar de imediato o que aconteceu na experiência daquele sistema. Então, não esqueça, durante o estudo das transformações, duas descrições de um sistema são importantes: a descrição do sistema antes da transformação e a descrição do sistema após a transformação. E aí lá vem mais rótulos. A primeira descrição é chamada estado inicial do sistema, e a segunda, estado final do sistema. Dessa maneira, você poderá definir se uma transformação é física ou química, através da comparação dos estados inicial e final do sistema. Modificações nas características como cor, cheiro, estado físico e temperatura do sistema normalmente são indicações de que um sistema sofreu reação química, mas nem sempre isso é verdade. Vejamos o que acontece com o açúcar de cana quando ele é aquecido numa panela, durante o tempo necessário para queimá-lo. O sistema é um pouco de açúcar de cana. Veja na tabelinha, a seguir, tabela 1, o que aconteceu com o açúcar depois de ser queimado. Será que ele volta a ser açúcar novamente? Pense naquela calda que você criou para colocar no manjar e esqueceu no fogão, aceso. Se você comparar, você vai ver que aquele açúcar já era. Não existe mais. Veja as várias descrições que o químico fez a respeito do sistema antes e depois do aquecimento. Isso significa que o aquecimento produziu uma transformação do açúcar de cana e foi química, sim, senhor. Reagentes e produtos. Pegando de volta meu aparelho de etiquetar, vamos nomear, numa transformação química, os materiais que compõem o sistema. No estado inicial, isto é, antes de ocorrer a transformação, nós chamamos de reagentes. Já o que sobrou da experiência, os novos materiais que formam o sistema depois de ter ocorrido a transformação, ou seja, os materiais constituintes do estado final do sistema, recebem o nome de produtos dessa transformação. Como perceber as transformações químicas? Nem sempre é fácil perceber a ocorrência de uma transformação química. Quando se adiciona um comprimido efervescente à água, irá acontecer uma transformação química. Muitas vezes, a ocorrência de uma transformação produz no sistema modificações que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Algumas dessas mudanças podem servir como indicações, pistas, de que houve transformações químicas. Uma indicação de ocorrência de transformação química é a mudança na cor do sistema. No exemplo do açúcar aquecido, você vê que o sólido presente no sistema antes da transformação é branco. Após a ocorrência da transformação, o mesmo sólido mudou de cor, cor preta. Isto é uma indicação de que o calor provocou uma transformação química no açúcar. A liberação de um gás também pode indicar a ocorrência de uma transformação química. Quando jogamos um comprimido efervescente na água, notamos várias bolhas na água. Essas bolhas formadas na água contêm um pouco de gás. A formação de gás é uma pista de que ocorreu uma transformação química no sistema. Outra pista de transformação química é a liberação de calor. Quando queimamos um pedaço de papel ou um pouco de álcool, a gente nota que o ambiente, ao redor, fica mais quente. O calor liberado nessas transformações nos leva a crer que elas são de natureza química. Mudanças de cheiro ou de sabor nos materiais também indicam a ocorrência de transformações químicas. Temos um exemplo disso no cheiro de alimento que ficou podre. O cheiro e o sabor de um alimento fresco é bem diferente do de um alimento estragado, não é? É importante frisar que essas e outras indicações são apenas pistas de ocorrência de transformações químicas. Para ter certeza de que ocorreu uma transformação química num certo sistema, é preciso conhecer outras propriedades desse sistema, para comprovar que os materiais de antes da transformação tornaram-se diferentes depois dela, certo? Propriedades características. Muitas vezes, somente pela observação visual de um sistema é impossível ter certeza sobre a transformação que ocorreu. É o que acontece, por exemplo, quando soluções diluídas de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, ambas incolores, são misturadas, porque o produto também é incolor. Aparentemente nada foi formado, porque não temos nenhuma pista de que isso aconteceu. E agora? Devemos arrancar os cabelos? Ainda não. Imagine um tipo particular de material, que muito interessa aos químicos, e que apresenta uma aparência por igual nele todo e que ainda tem um conjunto de propriedades que não mudam. Sim, esse material existe. E recebe a etiqueta de substância. Água, acetona, alumínio, ferro e gás oxigênio são exemplos de substâncias.
Toda substância pode ser identificada por esse seu conjunto único de propriedades que lhe são característicos. Opa! Então, já temos como descobrir se houve, ou não, transformação, reação química. As propriedades utilizadas para descrever a matéria, a substância, podem ser duas. Propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade de matéria presente no objeto. Massa e volume são exemplos de propriedades extensivas. Quanto maior for um objeto, maior será sua massa e volume e vice-versa. Propriedades intensivas são aquelas que dependem apenas da natureza da substância. Por isso, são muitas vezes chamadas de propriedades características e são usadas na identificação e determinação do grau de pureza de uma substância. Chique, não? A seguir, estudaremos algumas propriedades características importantes: o ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e solubilidade. Propriedades características são propriedades que servem para identificar uma substância. Elas não dependem da quantidade de substância, mas somente de sua natureza. O que é química? Um conjunto de práticas que busca estudar as transformações por que passa a matéria, além da utilidade que cada substância pode oferecer ao bem-estar humano. Captou a mensagem, jovem ET aprendiz? Isso agora você já sabe. Se não, volte 6 páginas e comece o jogo, tudo de novo. O que é ciência natural? A ciência natural tem a natureza como sua fonte. Isso é óbvio demais para um ET aprendiz não ter captado, não é? Transformação física e química. Na transformação química, um novo material, com características diferentes do inicial, é produzido. Na física, não ocorre mudanças em suas características. Física: mudança de estado de gelo para água. A substância continua a mesma, só mudou de estado. Química: queima de madeira. A madeira se transformou em carvão, que é outra substância. E não esqueça das etiquetas reagentes e produto, lembra? Propriedades características. Essas propriedades dependem apenas da natureza da substância. Então, ficou moleza. Se você chegou até aqui sem problemas, estou pensando em te deixar dar uma volta na minha nave. Agora, é só esperar a próxima aula. Até lá! Opa! Ainda não. E as experiências? Não vai ver, não? Senão a carona fica cancelada. Experiências. Pronto para embarcar nessa viagem? Aqui eu vou mostrar um sistema com 2 estados, inicial e final. No inicial, você verá os reagentes e no final o produto da experiência. Sua função como copiloto é identificar se a transformação é química ou física. Só tem um problema: você só tem 5 segundos. Anote o seu resultado para o final. Essa parece óbvia, será? Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. Se errar essa, complica. Valendo! É física. Só mudou o estado. É a mesma substância. Isso aqui acontece todo dia. Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. Cuidado para não cair na pegadinha. Valendo! É física. Só mudou o estado. É a mesma substância. Muita gente erra essa. Valendo! É física. É uma mistura. O açúcar ainda está na água. Essa todo mundo acerta. Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. Mudou tudo, mas será que é química? Valendo! É física. Só mudou a forma. É a mesma substância. Parece simples, mas pega muita gente. Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. 90% erra essa.
Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. Isso aqui não é só dissolver. Valendo! É química. A transformação formou novas substâncias. Resultado final. Confira agora como foi o seu desempenho e comente aqui sobre o seu resultado. Níveis obtidos. Se você conseguiu de 0 a 3 acertos. Recruta perdido. Sem você, a nave não consegue decolar. 4 a 6 acertos. Aprendiz de cientista. Tá evoluindo, mas a nave ainda não decola. 7 a 10 acertos. Cientista sênior. Uau! Pode acionar os motores. Mas ainda não acabou. Veja algumas curiosidades. O que será isso? Um muro que alguém desistiu de terminar? Ou o que sobrou da faixa de Gaza? Não. É uma tabela periódica. Mas vamos nos concentrar na primeira linha. A tabela periódica é uma relação de todos os elementos conhecidos pelo homem. Uns estão presentes na natureza e outros foram inventados pelo homem. E estão organizados pela quantidade de prótons existentes no elemento e que passou a ser outra etiqueta, o número atômico do elemento. E o primeiro elemento é o hidrogênio. Por quê? Porque tem um próton em seu átomo. Dizem por aí que esse elemento está presente em 75% das substâncias no universo. Dá para acreditar? Ele está na água, no seu corpo, e no meu DTE também, e até no Sol. Ele é o mais simples de todos e só tem um próton e um elétron. Caramba! Você já conhece metade da primeira linha da tabela. Assim você vai longe. E agora o mistério. Qual será o próximo elemento da tabela? Não vale espiar na internet, hein? É brincadeira. Eu sempre estudava as próximas aulas para aproveitar mais. Até a próxima. Não prossiga se tem amor ao seu conhecimento. Não ultrapasse esta página limítrofe. Você está prestes a entrar no filme do Doutor Estranho, no multiverso da loucura. Se você continuar, a responsabilidade é só sua, pois vou colocar o que penso a seguir e pode atrapalhar quem pretende concluir o segundo grau ou quem deseja obter um emprego através de um concurso público. Tudo o que você aprendeu pode se perder depois que você entrar. Então, pense bem antes de fazer isso. Agora é por sua conta e risco. Quando comecei minha coleção de Os Cientistas, fiquei imaginando a grande dificuldade por que passaram os cientistas do século XIX para trás. Hoje vamos a uma loja de itens elétricos e compramos fios dos mais variados diâmetros, comprimentos e revestimentos. Já naquele tempo não havia lojas desse material. Aliás, nem lojas deveriam existir. Então, o Michael Faraday, para fazer experiência com um transformador simples, teria de produzir seu próprio fio e de longa extensão, pois transformadores pedem fios longos. Já pensou? Acender uma fornalha e aquecer cobre e distribuir em finíssimos veios para poder fazer uma experiência que traria um benefício a todos nós? E Lavoisier? Ele não podia comprar tubos de ensaio pela internet. Teria de encomendar a quem trabalhava com vidros para que fizesse os vidros necessários para suas experiências. E química evoluiu tanto que uma casa é praticamente feita graças à evolução da química. Tijolos, cimento, tintas, cerâmicas, tubos plásticos para água e eletricidade, vidros, além da distribuição de água e esgotamento, sem esquecer o asfalto usado para chegar até a sua casa. E pensar que tudo começou com um homem da caverna acendendo sua primeira fogueira. Não há dúvida de que os cientistas químicos estão sempre experimentando formas novas de melhorar remédios, para evitar efeitos colaterais, ou tentando amenizar os efeitos nocivos da poluição que as indústrias causam, com efluentes, tudo que a indústria joga fora, sem esquecer das inovações, de materiais mais resistentes, tintas mais protetoras. Porque a ideia é melhorar nossas condições de vida, conhecendo o que uma substância pode nos proporcionar. O que é ciência natural? Por que natural? Porque tudo que criamos com a química vem da natureza. Do barro se faz o tijolo, da areia, o vidro, e usando vários artifícios conseguimos separar cloro do sal, para usar na limpeza. Transformação física e química. Sistemas. Acredito que em toda a área científica se utilizem sistemas identificando o antes e o depois. Um circuito elétrico produz um resultado usando determinado resistor. Usando outro de valor resistivo menor, qual seria o resultado?
Ou, se usar menor quantidade de borracha sintética nos pneus, se perderá maior frenagem. Em todo caso, sempre devemos comparar os resultados antes e depois. Lembre-se, nossa memória costuma falhar e anotar o que se faz antes e depois é um bom remédio para evitar isso. Reagentes e produtos. Reagentes, pois vão reagir para que se obtenha um produto. Como perceber as transformações químicas? Nem sempre o borbulhar pode indicar uma reação química. A água ebulindo não está se transformando em outra substância, mas mudando de estado. Devemos lembrar que podemos usar aparelhos que melhoram nosso alcance, como microscópio, telescópio e outros equipamentos. As nossas percepções servem para uma avaliação imediata sobre uma transformação, mas usando as propriedades características próprias da substância podemos avaliar melhor se houve ou não uma transformação. Propriedades características. Essas propriedades são intrínsecas, pertencem ao material, a cada substância e poderemos discutir sobre elas na próxima aula. Resumo da aula. Essa parte inicial da química é bem agradável de se estudar e não tem muita dificuldade. Mas, nas próximas aulas, vamos começar a avaliar o porquê, no meu modo de ver as coisas. Aguarde!